A gente conhece a história do Natal de cor, não é mesmo? Mas e se a data que a gente comemora estiver, na verdade, escondida num quebra-cabeça de mais de 2000 anos? Hoje, nós vamos mergulhar numa cronologia fascinante, uma que conecta uma simples tenda no deserto ao verdadeiro sentido da morada de Deus aqui com a gente. Ok, vamos começar com uma pergunta que pode parecer um pouco polêmica. E se a data do Natal for muito mais uma tradição do que uma realidade cronológica? Olha, a ideia aqui não é de forma alguma diminuir a importância da celebração. Pelo contrário, é descobrir juntos as peças de um quebra-cabeça que revela uma história ainda mais profunda e, sinceramente, muito mais conectada. Para a gente conseguir entender essa cronologia, a gente precisa voltar lá no comecinho. Mas bem no começo mesmo, muito antes da manjedoura. A nossa história começa no meio do deserto, com a primeira, digamos, morada oficial de Deus entre o seu povo. Essa morada era o tabernáculo, basicamente uma tenda portátil. A ordem de Deus lá em Êxodo era super clara. Eles me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Pensa só, era o ponto de encontro oficial entre o céu e a terra, o lugar onde a presença visível de Deus, a chamada Shekinah, se manifestava. Mas olha, o tabernáculo era muito mais do que só uma estrutura física. Ele era um símbolo, sabe? Uma espécie de sombra de algo muito maior que ainda estava por vir. Cada detalhezinho ali apontava para uma comunhão futura muito mais profunda entre Deus e a humanidade. Então, segura essa ideia da tenda de Deus, tá? Porque ela vai ser a chave para tudo que a gente vai ver. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo. A chave para decifrar esse mistério todo sobre a data do nascimento de Jesus parece estar escondida lá no Evangelho de Lucas. Ele nos dá umas pistas cronológicas tão precisas que parece quase um diário de eventos da época. O que o Lucas conta pra gente é o seguinte: Zacarias, que era o pai de João Batista, pertencia à ordem sacerdotal de Abias. O que é isso? Bom, o rei Davi tinha organizado os sacerdotes em 24 turnos para servir no templo, e a ordem de Abias era a 8ª dessa lista. E esse detalhezinho que parece bobo é a nossa primeira grande pista. Então vamos juntar as peças. O 8º turno, o de Zacarias, acontecia mais ou menos entre junho e julho. Logo depois que ele termina o serviço no templo, a esposa dele, Isabel, concebe João Batista. 6 meses depois, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz que a prima dela, Isabel, já está no 6º mês de gravidez. Fazendo as contas, a concepção de Jesus acontece ali por dezembro ou janeiro. 9 meses depois, chegamos em setembro ou outubro. E aí que a gente chega numa conclusão, olha, impressionante. A linha do tempo que a própria Bíblia nos dá não aponta para o inverno, mas sim para o outono. E pasmem, isso coincide exatamente com uma das festas judaicas mais importantes do calendário, a Festa dos Tabernáculos, também conhecida como Sukkot. E agora que tudo se encaixa de um jeito uau, espetacular. Lembra daquela ideia da tenda de Deus que eu pedi para a gente guardar? Então, ela volta com tudo agora, mas de um jeito completamente novo, vivo. É o momento em que a cronologia e a teologia se encontram numa única palavra grega. Todo mundo conhece esse versículo super famoso de João, certo? Mas a grande chave está na palavra que a gente traduz como habitou. O que será que João realmente quis dizer quando escolheu essa palavra específica? A escolha dele foi totalmente intencional e, sinceramente, genial. A palavra no grego é skeno, e ela não significa simplesmente morar, tipo viver numa casa. O significado literal é armar uma tenda, acampar. Ou, se a gente quiser ser bem direto, tabernacular. O que João está dizendo é que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele se tornou a tenda de Deus, o tabernáculo vivo, cumprindo perfeitamente o simbolismo da festa que acontecia justamente na época em que ele nasceu. E tem mais, essa cronologia faz muito mais sentido com um detalhe bem prático da história. Lucas nos conta que os pastores estavam no campo com os rebanhos durante a noite. Pensa bem, em dezembro, o clima em Belém é frio, chuvoso, é bem provável que os rebanhos estivessem do lado de fora de noite. Já em setembro ou outubro, o clima é super ameno. Aí sim a cena descrita por Lucas se encaixa perfeitamente. Mas essa história do tabernáculo, da morada de Deus, ela não para por aí não. Ela é um fio que atravessa a Bíblia inteira. Começa com a tenda no deserto, passa pelo corpo de Jesus e vai até uma promessa final, gloriosa, lá no último livro da Bíblia. Então, agora a gente vai para o grande finale dessa narrativa, para ver como esse tema atinge o seu ponto máximo.
A visão de João no Apocalipse retoma esse símbolo da tenda, mas de um jeito definitivo e eterno. João descreve uma cena incrível, uma multidão gigantesca diante do trono, com roupas brancas e com folhas de palmeira nas mãos. As vestes brancas, claro, simbolizam a pureza. E as palmas? Elas são o sinal de vitória, de celebração, um gesto super comum para saudar reis e que era usado, adivinha onde? Na festa dos tabernáculos. E então vem a promessa que amarra tudo. O texto diz que aquele que está no trono vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Olha a palavra aí de novo. A promessa final não é sobre a gente ir morar em um lugar, mas sobre a própria presença de Deus te tornar a nossa morada, a nossa proteção eterna. Então, se a gente olhar para trás, a gente consegue ver uma progressão perfeita, né? Tudo começou com uma tenda temporária lá no deserto, depois evoluiu para o tabernáculo vivo, que era o próprio corpo de Jesus, e tudo isso culmina na promessa da tenda eterna de Deus, cobrindo todo o seu povo para sempre. No fim das contas, o ponto central é este. A história bíblica de ponta a ponta é a história sobre o desejo de Deus de habitar, de tabernacular, de ter comunhão com a gente. É um tema que não muda, é consistente e extremamente poderoso. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Perceber essa linha temática do tabernáculo de Deus não é só uma curiosidade sobre datas. Como é que essa perspectiva de um Deus que está constantemente buscando armar a sua tenda entre nós transforma o jeito que a gente lê todas as outras histórias da Bíblia? Fica aí a reflexão.